que aconteceu, para o nosso alívio, que internamente Donald Trump e os seus foram convencidos de que a gradação era necessária em defesa dos interesses da economia americana. Diante desse cenário, diante dessa brecha que se abre, racional, uma pequena racionalidade, o Brasil tem a obrigação agora de tentar ampliar o cardápio dessas exceções. Porque os números são o seguinte, né, considerado como exemplo de poupados, nesse tarifaço, o suco de laranja, vejam que são produtos que compõem o cotidiano dos Estados Unidos, né, e decisivos para as empresas americanas. Nós estamos falando de suco de laranja, por exemplo, celulose, a Embraer, por exemplo, foi poupada, a questão da aviação, ainda que poupados esses, quase 60% das exportações brasileiras serão mordidas com sobretaxa de 40%, que se somará aos 10% já postos. 60% das exportações brasileiras sobretaxados, mais 40%, no total 50%. É muita coisa. Conseguiu-se poupar algo como 40% da nossa operação, mas estão castigados setores como café, carne, frutas, setores importantes para a economia brasileira. Mas existe, para usar o clichê, uma luz no fim do túnel, pessoal. Porque o que está dito aí é que a questão econômica, embora a fundamentação vaga para o tarifaço tenha natureza política bizarra, certo? Uma incompreensão profunda, muito irresponsável do que seja a organização institucional brasileira, ainda que seja por essas razões, alguma racionalidade econômica foi soprada ali de modo a que se estabelecessem essas exceções. E o Brasil tem obrigação agora, com essa brecha, de negociar a ampliação dessa pauta. Aliviado. Eu espero que você esteja aliviado diante do que se projetava. Poderia ser muito pior. Esse é o lugar em que eu estou, aliviado. Poderia ser muito pior. Chego aqui a uma questão importante, sob a lógica de colocarmos a bola no chão. Houve negociação? Vou refinar a questão. Houve negociação entre o governo americano e o governo brasileiro? Terá havido acordo entre o governo americano e o governo brasileiro? A resposta é não, minha gente. E eu tô aliviado de qualquer maneira. Mas, objetivamente, até ontem, o próprio governo brasileiro se queixava da impossibilidade de negociar, da dificuldade de ter acesso à Casa Branca. Como é que, com o anúncio da sobretaxa, influenciadores governistas, digamos assim, celebram uma vitória do governo brasileiro? Não. Houve um alívio para a economia brasileira, mas, objetivamente, sem gestões do governo. Não se pode transformar os fatos dessa maneira. Acordo é quando as duas partes sentam, negociam e contratam. Condições melhores ou piores para quaisquer das partes, mas contratam, pactuam. Isso não aconteceu. Andreas, então é obra do Espírito Santo o chamado recuo de Donald Trump? Primeiro, existe um padrão trumpista aí, que inclusive tem uma carga de imprevisibilidade muito grande, de improviso, de não racionalização, que exige que nós mantenhamos as barbas de molho, porque as coisas podem mudar rapidamente. Mas o fato é que Donald Trump estica a corda, bota bode na sala, depois tira, depois alivia. O importante para ele é proclamar vitória. Em algum momento ele tentará proclamar em relação ao Brasil. Espero que não com mais providências ruins para o Brasil. Mas assim é. Não é obra do Espírito Santo. Existe um padrão e existe aí sim lobby, não negociação, não gestão do governo brasileiro. E com isso não estou dizendo que o governo brasileiro não tenha tentado, que o governo brasileiro não tenha procurado negociar. Não dizer que o Geraldo Alckmin conseguiu negociar um acordo. Que acordo? Em que termos? Quando sentaram para negociar? Lobby sim, lobby houve. Isso é importante. Porque mapear isso aqui, botar essa bola no chão é importante não para desmerecer o governo brasileiro, para tirar conquistas do governo brasileiro. Politicamente a gente vai capitalizar, e tem de capitalizar mesmo. Mas é porque a gente precisa estudar, entre aspas, o oponente. Por isso que a gente tem de botar a bola no chão. O que é influente sobre Donald Trump em matéria de, por exemplo, tarifas comerciais? As empresas americanas, os empresários americanos, o lobby americano. Esses sim agiram mostrando para o governo americano que alguns dos setores sobretaxados, de projeção de sobretaxa,
isso aplicado produziria impacto sobre a economia brasileira, inclusive com repiques inflacionários, algo com que Donald Trump não pode lidar mais. Tem uma guerra interna lá contra a inflação, com o seu Banco Central. Uma resposta importante para a gente entender onde está o campo de atuação para, inclusive, agora avançar em negociações para mitigação do impacto e aumento das exceções. Gestões, conversas, estímulos a conversas com os empresários americanos. É isso que está dado. Esse é o mapa. Esse é o mapa da mina, para melhorar ainda mais a situação do Brasil. Que é muito ruim, pessoal. Que é muito ruim. E é isso que eu quero discutir de agora em diante. Não sem antes dizer que, objetivamente, exposto aqui, que não houve negociação, ou que a negociação que tem havido não foi suficiente para produzir algo nessa revisão de que seria 50% de sobretaxa, não tendo havido negociação do governo brasileiro, tampouco acordo, seria impossível, considerando o próprio discurso do governo, isso não aconteceu. É claro que o mundo real, que esse a gente descreve aqui, não impedirá e nem deveria impedir Lula de comemorar o que seria o seu truco, o que seria a sua vitória. Está plantado aqui para efeito interno e para exploração, eu espero que responsável em palanques, está plantado que Trump recuou, que Trump amarelou para Lula. Internamente isso vai ser explorado, que o presidente do Brasil trucou, soube jogar, soube negociar. Isso é política, vai capitalizar. Sorte de Lula. Né? Vai capitalizar e tem de capitalizar mesmo. É um presente que lhe foi dado pela forma como o bolsonarismo sequestrou a direita brasileira por uma agenda única. Uma coisa é a capitalização política do que aconteceu. Outra é o fato. O fato é que agradeçamos por não ter sido tão ruim, isso tendo derivado, sobretudo, e quase que exclusivamente, de soluções, pressões internas nos Estados Unidos, pensando na economia dos Estados Unidos.